Capítulo 1. A deficiência física. A inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar é um debate atual que demanda a organização de várias propostas de trabalho, pelas especificidades inerentes à pessoa humana e pelas diversas barreiras existentes no contexto escolar. A escola, como instituição que legitima a prática pedagógica e a formação de seus educandos, precisa romper com a perspectiva homogeneizadora e adotar estratégias para assegurar os direitos de aprendizagem de todos. Tais estratégias dependem das especificidades de cada pessoa, da experiência, e da criatividade e observação do professor com sensibilidade e acuidade, além de uma formação inicial e continuada que o encaminhe para isso. Ao se pensar essa inclusão é importante refletir acerca do que é incluir de fato, já que se trata de um tema polêmico do ponto de vista da prática educacional. A integração propõe a inserção parcial do sujeito, enquanto que a inclusão propõe a inserção total. A inclusão traz como eixo norteador a legitimação da diferença, diferentes práticas pedagógicas, em uma mesma sala de aula para que o aluno com deficiência possa acessar o objeto de conhecimento. Acessar, aqui, tem um papel crucial na legitimação da diferença em sala de aula, pois é preciso permitir ao aluno que tem acesso a tudo, por outras vias, que eliminem as barreiras existentes. Isso poderá ocorrer por meio de alternativas diversas, jogos, brincadeiras e experimentação de diferentes estratégias, que o professor buscará para tratar dos conhecimentos em sala de aula, perpassando, portanto, pela sensibilização, criatividade e formação necessárias a esse professor. Deficiência física. Podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou malformações congênitas ou adquiridas. Os principais tipos e características são: lesão cerebral, paralisia cerebral, hemiplegias. Lesão medular, tetraplegias, paraplegias. Miopatias, distrofias musculares. Patologias degenerativas do sistema nervoso central, esclerose múltipla. Lesões nervosas periféricas. Amputações. Sequelas de politraumatismos. Malformações congênitas. Distúrbios posturais de coluna. Sequelas de patologias da coluna. Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros. Artropatias. Reumatismo inflamatório da coluna e das articulações. Doenças osteomusculares, DOT. Sequelas de queimaduras. Causas. 1. Paralisia cerebral, conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e postura por prematuridade, que amadurece antes do tempo próprio, anóxia perinatal, ausência ou diminuição de oxigênio no cérebro durante o nascimento, desnutrição materna, rubéola, toxoplasmose, infecção, congênita ou adquirida, causada pelo protista Toxoplasma gondii e que incide em numerosos animais e no homem, trauma de parto, subnutrição, má alimentação. 2. Hemiplegias, paralisia total ou parcial da metade lateral do corpo por acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral, tumor cerebral. 3. Lesão medular, por ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, acidentes de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismos diretos, quedas, processos infecciosos, processos degenerativos. 4. Malformações congênitas, por exposição à radiação, uso de drogas, causas desconhecidas. 5. Artropatias, qualquer infecção articular por processos inflamatórios, processos degenerativos, alterações biomecânicas, hemofilia, distúrbios metabólicos e outros. Sinais de alerta. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, não firmar a cabeça, não sentar, não falar no tempo esperado. Perda ou alterações dos movimentos, da força muscular ou da sensibilidade em membros superiores ou inferiores. Erros inatos do metabolismo. Doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas. Gestação de risco. Fatores de risco. Violência urbana. Acidentes de trânsito. Acidentes desportivos. Alto grau de estresse. Tabagismo. Maus hábitos alimentares. Uso de drogas. Sedentarismo. Epidemias e endemias. Agentes tóxicos. Falta de saneamento básico. Dados estatísticos.
A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que, em tempos de paz, 10% da população de países desenvolvidos são constituídos de pessoas com algum tipo de deficiência. Para os países em vias de desenvolvimento estima-se de 12 a 15%. Desses, 20% seriam portadores de deficiência física. Considerando-se o total dos portadores de qualquer deficiência, apenas 2% deles recebem atendimento especializado, público ou privado. Capítulo 2. A paralisia cerebral. A paralisia cerebral é definida como uma desordem do movimento e da postura devido a um defeito ou lesão do cérebro imaturo. A lesão cerebral não é progressiva e provoca debilitação variável na coordenação da ação muscular, com consequente incapacidade da criança em manter posturas e realizar movimentos normais. Esta deficiência motora central está frequentemente associada a problemas de fala, visão e audição, com vários tipos de distúrbios da percepção, um certo grau de retardo mental ou epilepsia. De uma forma mais simplificada podemos dizer que paralisia cerebral, PC, é uma deficiência motora ocasionada por uma lesão no cérebro. Quando se diz que uma criança tem paralisia cerebral, significa que existe uma deficiência motora consequente de uma lesão no cérebro quando ele ainda não estava completamente desenvolvido. Ao contrário do que o termo sugere, paralisia cerebral não significa que o cérebro ficou paralisado. O que acontece é que ele não comanda corretamente os movimentos do corpo, ou seja, não manda ordens adequadas para os músculos, em consequência da lesão sofrida. Na criança com paralisia cerebral deve-se perceber como dificuldades típicas as seguintes características: alterações no desempenho motor ao andar, ao usar as mãos para comer, ao escrever, ao se equilibrar, ao falar, ao olhar ou qualquer outra atividade que exija controle do corpo e coordenação motora adequada, assim como comprometimentos das funções neurovegetativas, sucção, mastigação e deglutição. Além das dificuldades motoras, essas crianças podem apresentar deficiências sensoriais e intelectuais, ou seja, dificuldades para ver, ouvir, assim como para perceber as formas e texturas dos objetos com as mãos. Pode ainda estar afetada a noção de distância, direita e esquerda, de espaço, etc. Essas dificuldades podem se combinar das mais variadas maneiras, nos mais diversos graus de gravidade, segundo a área do cérebro atingida e a extensão da lesão. Dessa forma, uma criança poderá ter a movimentação pouco afetada e apresentar sérias dificuldades intelectuais, como pode também acontecer o contrário. Paralisia cerebral não é doença, mas uma condição especial, que frequentemente ocorre em crianças antes, durante ou logo após o parto, e quase sempre é o resultado da falta de oxigenação no cérebro. Os efeitos da paralisia cerebral variam grandemente de pessoa para pessoa. Na forma mais leve, a PC pode resultar em movimentos desajeitados ou em controle deficiente das mãos. Na sua forma mais severa, a PC pode resultar em falta de controle muscular, afetando profundamente os movimentos globais e a fala. Por fim, paralisia cerebral é um termo genérico para descrever um grupo heterogêneo de déficits motores. Várias classificações são utilizadas para descrever tais déficits. De uma forma geral, deve ser feita por tipo clínico e pela divisão da localização da lesão no corpo. Classificação por tipo clínico. 1. Espástica. Os músculos são muito tensos, o que limita ou impossibilita os movimentos do corpo. A criança espástica é dura demais para se mover, todo movimento é lento e exige um grande esforço. É o tipo mais comum de paralisia cerebral. 2. Atáxico. A lesão ocorreu em uma região do cérebro chamada cerebelo, responsável, entre outras coisas, pelo equilíbrio. Os movimentos bruscos não são coordenados. Pode haver a presença de um certo tremor. A criança atáxica tem dificuldade em manter uma postura parada. É um tipo raro de paralisia cerebral. 3. Extrapiramidal. A lesão ocorreu em uma região do cérebro chamada núcleus da base. Os músculos possuem um grau de tensão variável, o que resulta em uma realização de movimentos indesejáveis, involuntários. Perfil da criança paralisada cerebral em relação ao processo de desenvolvimento. O desenvolvimento global de uma criança acometida por lesões cerebrais será mais lento em todos os aspectos. Quando imaginamos o fazer da criança, logo pensamos no seu brincar. O brincar é o meio pelo qual a criança constrói, executa, aprende. A criança com paralisia cerebral
como consequência da sua incapacidade de movimentar-se, de explorar o ambiente etc. terá muita dificuldade para brincar. Sendo assim, seu construir, executar, aprender ficam prejudicados. Dessa forma, quando observamos a criança com paralisia cerebral, constatamos sua incapacidade de construir esquemas para executar certas atividades em função de suas dificuldades motoras, sensoriais e cognitivas, prejudicando grandemente o brincar. Devemos, então, propiciar os momentos do brincar tornando facilitador para essas crianças, interagindo com elas como sendo parte ou extensão do seu próprio corpo. É o fazer com ela e não o fazer por ela. Capítulo 3. O professor frente ao processo de inclusão. De fato, a inclusão implica muito mais que práticas pedagógicas, implica na postura e atitude do educador, que acima de tudo deve ter em mente o respeito e a aceitação com o próximo. Quanto às suas limitações, pressupõe que alguém a ser incluído necessita ter suas singularidades respeitadas, trabalhadas, desenvolvidas e integradas às do grupo que o receberá. O processo de formação do professor é um direito e deve se estruturar com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento pessoal e profissional. A necessidade de aquisições continuadas de saberes, que venham favorecer respostas às necessidades reais impostas pela ação educativa. Desta forma, compete ao profissional da educação buscar o conhecimento, preparação e formação contínua dentro de sua área de atuação docente. O mesmo deve se considerar um eterno aprendiz, respeitando a diversidade humana. Para isso, é necessário acontecer uma reorganização das práticas escolares, planejamento, formação de turmas, currículo, avaliação e gestão de processos educativos. Sendo assim, reorganizar pedagogicamente a escola implica em abrir espaços para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico para que sejam exercidos por todos que fazem parte do contexto escolar. É importante que a atuação do gestor, coordenador e supervisor percam o caráter controlador, fiscalizador e burocrático e adquiram um caráter pedagógico. Com relação ao professor, especificamente, é necessário que este nutra uma elevada expectativa em relação à capacidade de progressão dos alunos e que nunca desista de buscar meios para ajudá-los. Deve partilhar com seus alunos a construção ou autoria dos conhecimentos produzidos em sala, onde todos interagem e constroem ativamente conceitos, valores e atitudes, sendo indispensável que compreenda melhor as dificuldades, possibilidades e interesses de cada um. Nas décadas de 80 e 90, a educação especial apresentou avanços importantes quanto à integração das diferentes áreas do conhecimento. Os programas oficiais de formação de professores especializados em educação especial exerceram e exercem um papel significativo nesse sentido. Um movimento aparentemente alentador verificou-se no final da década de 60, quando o Conselho Federal de Educação, CFE, emitiu um parecer que defendia que a formação de professores de educação especial fosse elevada ao nível superior, parecer CFE número 295 de 69. Passados mais de 30 anos, porém, aquela proposta não somente não se concretizou, como foi flexibilizada mediante a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.434, de 20 de dezembro de 96. No inciso 3º do artigo 59, a nova LDB prevê que a escola especial deva contar com professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado. Perspectiva de formação dos professores. Acredita-se que na formação inicial de professores devam obrigatoriamente ser incluída nos currículos oficiais das universidades disciplinas que discutam aspectos científicos, sociais e educacionais que permeiam as deficiências, bem como estágios em instituições que ofereçam trabalhos direcionados para as necessidades educacionais de seus alunos. Daí a importância da formação continuada do professor neste processo. As escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores, e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. Formação continuada. A formação continuada é centrada nas atividades desenvolvidas no cotidiano da sala de aula, nos problemas reais e cotidianos do professor, na realidade da escola e da instituição em que ela está inserida para uma ampla possibilidade de valorização da prática como elemento de análise e reflexão do professor, na qual este assume dimensões participativas, ativas e investigadoras. Disso decorre que, a cada etapa de formação e de transformação nas práticas pedagógicas, seguem-se análises críticas de suas consequências, levando, eventualmente,
a uma mudança de rota, rumo a novos mares do processo educacional, mares desconhecidos ainda, cujo fascínio e profundidade, porém, nos convidam a conhecê-los melhor. Mergulhar nas novas ações, além disso, requer o compartilhamento dos problemas, angústias e incertezas surgidas dos novos olhares e atitudes adotados, da experimentação e da nova vivência, refletidas e reelaboradas pelo corpo docente de maneira coletiva. Sendo assim, os espaços e trabalhos coletivos se constituem como instrumentos poderosos de formação, a qual, por sua vez, implica em uma mudança de atitude por parte dos professores e das escolas. O educador e o diagnóstico detectando dificuldades. Na maioria das vezes, nos primeiros meses de vida, o bebê portador de paralisia cerebral não apresenta traços que possam sugerir sua alteração neurológica para o leigo. Pelo olhar é um bebê como qualquer outro. Na observação de seus movimentos e na aquisição de comportamentos motores como controlar a cabeça, sentar, rolar, ou no seu cuidado diário, principalmente no que se refere à alimentação, sono, aconchego é que iremos perceber que algo, aparentemente, não vai bem com ele. O educador de creche, muitas vezes, é quem sugere aos pais a necessidade de buscar orientação médica, embora o ideal seja a existência, na própria creche, de estrutura e suporte adequados da área da saúde para diagnósticos e tratamentos devidos. Diante disso, muitas vezes o professor fica solitário e à mercê de suas próprias inspirações, boa vontade, indagações e luta pertinaz. Quanto mais ele souber sobre o desenvolvimento infantil e quanto mais olhar para suas crianças tendo a posse desse conhecimento, mais cedo o diagnóstico poderá ser feito, possibilitando uma intervenção precisa e em tempo, pois somos elementos fundamentais para auxiliar o desenvolvimento pleno da criança, dentro de suas possibilidades, superando seus limites. Em outros casos, quando já se tem um quadro definido, ao recebê-la na comunidade escolar, deve-se deixá-la fazer parte do mundo infantil, permitindo que ela seja uma criança, e não apenas um ser doente que precisa de cuidados especiais. A experiência de conviver com uma criança portadora de deficiências não traz benefícios apenas para ela, mas para todas as pessoas envolvidas. Os adultos e os colegas ganham com o aprendizado sobre a diferença, descobrindo que há lugar para todos e que há formas diferentes de ver o mundo e de interagir com ele. Amplia-se o olhar sobre o indivíduo e sobre si mesmo. Capítulo 4. A informática na educação especial. A amplitude de recursos oferecida pela informática representa uma contribuição inestimável para o alcance de inúmeros objetivos da escola regular que atende pessoas com necessidades especiais. Dentre os inúmeros objetivos, citamos a possibilidade da comunicação alternativa, intermediada por interfaces, e o uso da tecnologia para a construção do conhecimento. A tecnologia é um recurso poderoso como instrumento de análise das dificuldades intelectuais, permitindo explorá-las e até minimizá-las, possibilitando, desta forma, um feedback do desenvolvimento intelectual e a elaboração de ideias. A partir de experiências da utilização das tecnologias da informação e comunicação em instituições ou classes de educação especial, percebemos o quanto a tecnologia pode ser útil, abrangendo desde as possibilidades de expressão de uma ideia por meio de um editor de texto, de um editor de desenhos, de software específicos para comunicação alternativa até produções que têm como proposta a construção do conhecimento, utilizando software de autoria, manipulação de banco de dados, construção e transformações de gráficos, planilhas e recursos da internet. A informática, hoje tão presente em nossas vidas, é extremamente necessária aos portadores de necessidades educacionais especiais, permitindo assim que o aluno com deficiência utilize os recursos disponíveis no computador, como auxílio visual, auditivo, motor e interativo para facilitar a sua aprendizagem. A utilização da informática para o processo ensino-aprendizagem na educação especial atende necessidades específicas no âmbito da deficiência mental, físico-sensorial e motor, com influências nas dimensões socioafetivas. Ela propicia um ambiente estimulador e diferenciado de aprendizagem que desperta o interesse do aluno, estimulando atividades cognitivas básicas e de conceitos nas diversas áreas do conhecimento. A informática especial é um recurso pedagógico e de comunicação que propicia aos alunos portadores de necessidades especiais possibilidades de novas experiências, favorecendo seu desenvolvimento e aprendizagem globais. As aulas de informática ministradas se norteiam para a aquisição de conceitos básicos visando a alfabetização, pedagógico,
interação social e a comunicação. A utilização deste recurso atende a uma diversidade de alunos portadores de diferentes patologias em diversas faixas etárias. O trabalho pedagógico nesta perspectiva terá maior amplitude, possibilitando a interatividade entre o trabalho a ser desenvolvido na sala de informática e na sala de aula. Objetivo geral: através de um ambiente informatizado, propiciar ao aluno com necessidades especiais o desenvolvimento das potencialidades cognitivas, entendidos como sujeitos do seu processo de aprendizagem e construção de seus conhecimentos. Além disso, tal ambiente possibilita maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, competição, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. Objetivo específico: pode ser uma comunicação alternativa para alunos com graves comprometimentos motores, além de oferecer conhecimento básico de informática para futura inserção no mercado de trabalho. Capítulo 5. Afetividade e trabalho em equipe. Para toda criança, sua relação com o mundo depende das experiências com os indivíduos do meio, que têm, implicitamente, normas de caráter moral que regulam a participação de todos os indivíduos. A forma como a família e a escola veem essa criança poderá causar benefícios ou malefícios à evolução da sua afetividade porque elas são os elementos mais importantes na evolução da criança como um todo. Suas oportunidades de participação e ação dependerão do olhar que o meio estabelecer para formar a opinião da criança sobre sua importância nas relações sociais. E sabe-se que é nesse processo de oportunidades de convivência com regras de conduta e de participação nos jogos sociais que o indivíduo aprende normas sociais, é apresentado as primeiras noções de bem e de mal, de certo e errado, de justo e injusto, de direitos e deveres. Isso favorece a construção das estruturas mentais operatórias necessárias à conquista, pela criança, dos valores morais necessários para agir e interagir adequadamente com o meio, ao mesmo tempo que ela compreende ser um elemento importante no mecanismo social, é um indivíduo que, em um momento, segue normas já estabelecidas, em outro, modifica as já existentes em um processo de adaptação aos novos tempos e necessidades. Nesse aspecto, a criança aprende que é mais um elemento importante no contexto social, porque na troca com os demais, em um processo de cooperação, desenvolve-se intelectual e moralmente construindo valores como respeito mútuo e autonomia. Conclui que sua necessidade de ser respeitada pelos outros exige reciprocidade, e isso permite que construa autonomia própria onde as respostas obtidas levam-na a consolidar ou descartar novos valores. É nesse jogo de descobertas de seu próprio valor e de sua importância no jogo social que a criança encontra prazer em agir, sentindo-se motivada a prosseguir em suas ações transformadoras. Nesse processo podem coexistir dois sentimentos contraditórios que podem caminhar paralelamente, o prazer e a frustração. Esses dois sentimentos têm importância relativa, já que existe aprendizado com os acertos e também com os erros. Tentativa e erro fazem parte importante de qualquer experiência, e não existem experiências que tenham como resultado somente o prazer. Percebe-se que nas atitudes do meio está a ideia que ele passa para a criança, sua opinião é importante. Isso a faz sentir-se integrada e valorizada, estimulando-a a prosseguir na sua conquista de autonomia. Nesse aspecto, a creche e a escola têm papel preponderante porque, respeitando e aproveitando as relações de cooperação que nascem espontaneamente das relações entre as crianças, favorecem não somente a conquista como também o fortalecimento da autonomia. Para a criança com os comprometimentos aos quais já nos referimos anteriormente é muito importante ser vista e compreendida como alguém que, por trás da deficiência, apresenta os mesmos sentimentos e desejos de toda criança, tem as mesmas necessidades de desenvolvimento, e, por isso mesmo, precisa das mesmas oportunidades. No período do nascimento aos 3 anos, toda criança precisa experienciar concretamente, por meio dos jogos lúdicos e das brincadeiras, todas as situações, todos os movimentos, todas as mudanças necessárias ao seu desenvolvimento global. Quando dificuldades ou impossibilidades dificultam essas vivências, o professor deverá fazer com a criança, proporcionando-lhe condições para explorar sensações que somente ela poderá sentir e, dessa forma, formar as estruturas básicas próprias do período sensório-motor que são fundamentais para seu posterior aprendizado. É preciso estar consciente de que, mesmo na condição de apêndice motor do professor,
nenhuma ação deverá ser executada sem a concordância da criança, ou contra sua vontade, porque é preciso respeitar a criança como indivíduo em formação, não cabendo, portanto, o fazer por ela. A criança com deficiência física não é diferente no aspecto do desenvolvimento de sua afetividade. Ela poderá ser mais sensível às respostas do meio e mais atenta ao comportamento dos adultos, porque antes de existir um relacionamento com ela, é preciso que se estabeleça um vínculo que começa com o processo de conhecimento e de descobertas que o professor estabelece com ela, das abordagens e estratégias que usa para sua aprendizagem, do empenho em buscar soluções ou adaptações para satisfazer suas necessidades de aprendizagem, da sua luta para que ela consiga e não desista nunca, da forma e de todas as formas que lhe transmite, eu acredito em você, e também não desiste dela enfim. Como se vê, essa criança dará o melhor de si para alguém que se envolve e acredita em suas capacidades e possibilidades. Trabalho em equipe, previne, planeja e desenvolve ações. De fundamental importância, o trabalho de equipe não somente viabiliza uma estimulação global da criança como também pode prevenir, planejar e desenvolver uma ação bastante específica para a criança com deficiência física. Dessa maneira, os contatos feitos entre a instituição que reabilita a criança e os outros agentes, como a família, a escola e outros grupos, são importantes à medida que possibilitam a intervenção, a conscientização, a informação e a implantação dos recursos, desde os preventivos até os que atendem às necessidades mais específicas da criança com deficiência física. A equipe cabe o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar, nos estritos limites das atividades que lhes são reservadas. Isso acontece quando são reconhecidos os casos pertencentes aos demais campos da especialização. Procede-se, então, ao encaminhamento da criança aos profissionais habilitados, a fim de discutir o caso em equipe, procurando as soluções mais convenientes para cada caso. O trabalho de equipe deverá ser colaborativo e solidário, de modo a permitir aos profissionais uma relação de respeito, com base em uma estrutura e limites nítidos para que haja harmonia de classe e aumento do conceito público. Papel da família. Considerando todos os aspectos que envolvem o crescimento e desenvolvimento da personalidade do ser humano, e também seu ajustamento aos diferentes âmbitos da sociedade em que vivemos, podemos afirmar que a família exerce um papel de suma importância dentro desse processo no que diz respeito à dinâmica de relacionamento e convivência. A família dependerá de todos os seus membros e das reações que eles tiverem, tanto frente aos problemas de ordem interna como aos causados por fatores externos, para que haja harmonia e boas condições de desenvolvimento para todos que dela fazem parte. A criança especial precisa e deve aprender a viver e conviver com a família e o mundo, entendendo que nem tudo o que deseja terá de ser feito pelos outros. A tarefa de educar filhos não é fácil, porém consiste, em grande parte, em bom senso, reforçado por um interesse sincero e pelo amor. É um compromisso consciente entre pais e filhos, de confiança e respeito mútuos. Capítulo 6. Considerações finais. Somos natural e biologicamente diferentes. Nascemos branco, negro, amarelo, vermelho ou mestiço, homem ou mulher. Isso não quer dizer que necessariamente somos desiguais. Diferença e desigualdade não são a mesma coisa. As crianças com deficiências apresentam características que fogem do padrão de normalidade, mas devem ser consideradas com características individuais. Esta mesma criança é um ser com direitos. Existe, sente, pensa e cria. Pode não ver, mas não tem dificuldades em orientar-se ou fazer música. Pode não aprender conteúdo específico do currículo, mas pode destacar-se em uma atividade esportiva. Pode não ouvir, mas escreve poesia. As convicções sociais que caracterizam a noção de normalidade ideal têm de ser amplamente debatidas, pois geram confusões e adiam a resolução dos problemas. Temos, cada vez mais, de reconhecer que o conceito de normalidade não pode se reduzir a um sentido biológico, ele tem de incluir um conceito de realização no sentido social. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de educação especial. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!